Olá, pessoinhas bonitas, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre A Dança da Floresta, da Juliette Marillier. Eu tô aqui a caráter já com a minha coroa, toda fada sensata. E quem lê o livro vai entender essa referência. Bora conversar? Primeiro que nada, eu queria enaltecer esse livro aqui. Essa edição aqui é da editora Wish. Vocês sabem que eu babo ovo horrores da Wish. Eu sempre tô lá nos financiamentos coletivos. Desde que eu conheci a Wish, eu tenho praticamente todos os livros. Me faltam acho que 3 só. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por essa editora. Eu vou mostrar depois um pouquinho mais do livro pra vocês, mas eu queria falar um pouquinho sobre a história. Só pra vocês entenderem, eu nunca nessa vida tinha lido absolutamente nada da Juliette Marillier. Eu sei que ela é uma autora, assim, muito querida pelos fãs que ela tem. A galera que leu a Juliette, leu os outros livros dela, gostaram muito, sempre falam, enfim. Eu sei que ele tem uma horda de fãs, assim, bem grande. Ele é um romance infanto-juvenil de fantasia. É histórico, a gente não vai ficar sabendo exatamente qual é o período histórico, mas a gente vai ficar sabendo que ele se passa na Transilvânia. A Juliette Marillier, ela buscou a cultura da Transilvânia e a mitologia que existe ali, que é uma mitologia que parece muito com a mitologia irlandesa também, então eu achei isso muito fantástico. Eu acho que se a Isabela de 12, 13 anos, até os 15, 16, tivesse lido esse livro aqui, naquela época, teria ficado alucinada com a Juliette Marillier, teria comprado todos os livros dessa mulher. Como eu já falei, ele é um infanto-juvenil, então eu achei ele, em alguns momentos, bem bobinho, bem infantil mesmo, mas isso não tirou o prazer de ter lido isso aqui. Eu fiquei completamente apaixonada e eu devorei esse livro em 2 dias. Então vamos falar um pouquinho sobre a história. Então aqui a gente vai ter a história de 5 irmãs. Da mais velha para a mais nova, elas são a Tati, que é considerada a mais bonita da família, né, que é a mais velha, tá ali na idade de casar, ter filhos e sair da aba do pai. Aí a gente tem a Gena, que é a nossa protagonista da história. Ela é a mais responsável ali das irmãs, a mais mãezona, ela funciona mesmo como uma mãezona. Ela é a mais apta para assumir os negócios da família, o que é super interessante, porque nessa época aqui a gente vai ficar sabendo que isso não era uma coisa bem vista pela sociedade, né, a mulher assumir os negócios, herdar as coisas e ser tão pra frente assim. O pai delas é totalmente fora da caixinha da sociedade, a gente fica sabendo disso também, que ele acredita muito nas filhas, especialmente na Gena. Ele acha assim que ela é apta para assumir os negócios e para assumir as responsabilidades da casa quando ele tá ausente. Então a Gena é uma personagem aqui muito forte, muito presente, como eu já falei, ela é a nossa protagonista. Depois a gente vai ter a Paula, que é a mais estudiosa do grupo. Ela é mais propensa à filosofia, ela adora filosofia, adora arte, adora livros, ela gosta de estudar. Depois a gente tem a Yulia, que é uma das mais novas, né? Ela é a segunda mais nova, que quer crescer rápido, ela é namoradeira, ela quer flertar com os meninos, ela gosta de costurar, ela é muito vaidosa. E a Estela, que é a mais nova do grupo, que é a mais criança. A gente vai ficar sabendo bem aqui no começo do livro que elas moram com o pai delas num castelo chamado Pisco Dracului. E que esse castelo ele é rodeado ali por uma floresta que é conhecida por ter seres mágicos e um lago que é considerado amaldiçoado. O terreno vizinho se chama Varfu e pertence aos tios dela, que são ali considerados como os nobres da região que cuidam dos habitantes. O tio delas tem 2 filhos, que é o Coste, o mais velho, e o César. O Coste é o que vai herdar ali as coisas da família, né? Ele é o líder nato, é o filho favorito ali dos tios, isso fica evidente. E o César, ele meio que vive ali à sombra do irmão, mas ele ama e adora o irmão. A gente também vai ficar sabendo no começo desse livro que o pai dessas 5 irmãs, ele é muito doente. Elas não têm mais mãe, a mãe já veio a falecer. E que ele é muito doente, ele não consegue ficar dentro desse castelo no período ali do inverno e outono. Então o médico aconselhou ele a viajar para um lugar mais quente. E antigamente ele levava as filhas, porém ele acha que elas já estão na idade suficiente de assumir responsabilidades e de cuidar do castelo na ausência dele. A história nossa aqui vai começar com a Gena contando uma coisa que aconteceu quando ela era criança. Quando ela era mais nova, ela tava ali nesse lago que eu já falei pra vocês que era amaldiçoado. Ela tava ali com os 2 primos dela, que é o Coste e o César, brincando nesse lago, até que acontece um acidente. O primo mais velho, que é o Coste, vem a falecer. Isso não é spoiler, isso acontece assim literalmente nas primeiras páginas do livro. O César assimila esse acidente a uma bruxa chamada Draguta,
que a gente fica sabendo também que tem uma mitologia ali de uma bruxa da floresta que cuida da floresta, né? Que é responsável pelas coisas que acontecem, ela é meio que a governante ali da floresta, de acordo com esses habitantes que vivem por ali, que habitam ali, e todo mundo tem muito medo dessa bruxa, porque ela é muito poderosa. E o César, ele tem certeza que o culpado pela morte do irmão é essa bruxa, e isso é uma coisa muito evidente, muito preocupante, porque a Jenna acha que realmente só foi um acidente, todo mundo da família acha que foi um acidente, uma coisa que sem querer veio acontecer. O César, ele é muito angustiado, muito revoltado com isso, ele tem um ódio mortal dessa floresta, ele quer acabar com essa floresta. Isso é uma coisa que preocupa muito a Jenna durante toda a história. Depois do acidente, logo depois do acidente, quando ela ainda era criança, ela estava ali na floresta e ela acaba encontrando um sapo que estava, acho que, machucado. Agora eu não lembro direito se ele estava machucado ou atordoado, mas ela pega esse sapo para cuidar, que é o Gogu. E esse sapo acaba virando o bichinho de estimação dela, mas ela odeia que falem isso dele, porque ela considera esse sapo o melhor amigo dela. É como se ele entendesse todos os pensamentos dela, como se ela conseguisse também entender os pensamentos dele, e eles são inseparáveis. Ela literalmente dorme, come e faz tudo com esse sapo. O Gogu, ele é meio que a tirada cômica aqui do livro. Ele é engraçado, ele é sarcástico, ele é afiado. Eu adorava todos os pensamentos que ele tinha aqui, porque eram muito... Cara, sensacional. Como eu já falei, a gente fica sabendo aqui que o pai deixa elas responsáveis pelo castelo, pelos afazeres, pelos negócios, enquanto ele tá longe. Então isso é uma coisa que o César é contra desde o começo, porque ele acha que elas são mulheres, que elas não podem assumir nada, que elas não vão entender nada, que elas vão fazer tudo errado, que tudo vai dar errado. Só que, obviamente, o pai delas deixa o tio delas responsável caso alguma coisa muito drástica aconteça. E o tio também tá deixando ali elas se virarem, porque ele também acredita nessas meninas. E o César fica revoltado com isso, porque ele acha que eles tinham que assumir todas as coisas e cuidar delas, e não elas cuidarem de tanta coisa e ter tantas responsabilidades, porque são meras mulheres. E a gente fica sabendo aqui que a Jenna, ela é muito inteligente, ela é muito pra frente. Ela o tempo inteiro, ela tá ali criticando o César por esse tipo de pensamento. Ela é a única das irmãs que bate de frente com ele e fala que não, que ela consegue sim fazer as coisas, que ela não é só uma mulher, que ela pode fazer o que ela quiser. E eu achei isso sensacional num personagem que é tão novo e tão ambíguo. Por que eu digo ambíguo? Porque ela, apesar de ser muito inteligente, muito pra frente, ela acha também, óbvio, como toda adolescente, que ela vai ser a tia solteirona pra sempre, porque ela acha que ela não é digna de atenção, ela acha que ela não é a mais bonita das irmãs, e ao mesmo tempo que isso acontece, ela é a única, praticamente no livro inteiro, que desperta a atenção de todo mundo, por ela ser quem ela é, por ela ter a personalidade que ela tem. A gente também fica sabendo que depois do acidente, né, além do Gogu e além da morte do primo dela, elas, numa noite de lua cheia, estavam ali no quarto delas, dançando felizes, e abre-se um portal dentro da parede do quarto delas. E aí esse portal elas resolvem explorar e descobrem que esse portal dá para um outro reino, que elas literalmente chamam e nomeiam de outro reino, que nada mais é do que a floresta que existe em volta do castelo onde elas moram, só que é diferente no sentido de, apesar de ser a mesma floresta, ela é habitada por seres mágicos, assim como todos os habitantes da região realmente acreditavam que existiam. Então elas passaram anos visitando toda a lua cheia esse outro reino. Nesse outro reino, elas vão para uma clareira com esses seres místicos, e esses seres místicos vão de leprechaun a fadas, a duendes, enfim, trolls. São todos os tipos de seres mágicos possíveis e impossíveis existentes. Elas fazem amizade com esses seres mágicos e elas vão toda a lua cheia para essa clareira dançar com esses seres místicos, mágicos, numa festividade que eles têm nesse período. Num belo dia, logo assim que o pai delas vai embora, numa noite de lua cheia, quando elas vão para esse outro reino, uma coisa muda, uma coisa diferente acontece, que é a chegada dos seres da noite. A chegada desses seres vai ser a virada para a história. Vai marcar aqui o livro inteiro, tá? Esses seres da noite são vampiros. Quer dizer, eu não vou dizer exatamente vampiros, porque a Juliette Marillier, ela explica que ela só não quis nomear de vampiros por conta de toda a negatividade, todo
todo o estigma que vem junto com as histórias de vampiros, especialmente na Transilvânia. Então, assim, ela deu outro nome, mas eles funcionam ali como vampiros. Então, a chegada desses seres da noite é muito importante para a história, porque todo mundo tem medo desses seres da noite, né? Porque são vampiros. E além dos seres mágicos que vivem nessa floresta, que tem medo deles também, a gente fica sabendo que eles tinham meio que uma inimizade durante muitos anos, durante muitos séculos, e que essa vinda deles é meio que para selar a paz. E a gente também fica sabendo que, além das histórias dos seres mágicos, os habitantes ali de Pisco Dracului também têm medo desses seres da noite e contam histórias assustadoras desses seres. Então, a Jenna fica meio que com o pé atrás ali da chegada desses seres. Especialmente porque, como eu falei, a Tati está em idade de casar. Então, esses seres da noite meio que despertam interesse da Tati e a Tati meio que cede, sabe, a esse interesse. Então, a Jenna fica assustada, fica com medo, porque ela não quer que a irmã dela se apaixone por um ser da noite. Mas isso inevitavelmente acontece, não é mesmo? Além dos seres da noite, a gente tem ali uma governanta, né, que cuida, que tá ali governando e gerando, né, uma gestora, por assim dizer, na verdade, desses seres mágicos, que é Ileana. E aí ela é como a rainha da floresta ali. Só que a gente também fica sabendo que, na verdade, quem é a manda-chuva do lugar é a tal da bruxa Draguta, que todo mundo respeita muito ela, e enfim, que na verdade quem decide os pontos no Is é a Draguta e não a Ileana. Mas a Ileana, ela meio que é política ali, então ela é a que tá ali organizando e, enfim, administrando tudo, meio que pela Draguta, né? A gente também fica sabendo que a Draguta, ela é meio que responsável pelos destinos das coisas da floresta. Então, ela tem ali um dedo, um bedelinho, sabe? Em algumas das coisas que acontecem aqui no livro. Essa é a história, mais ou menos, da Dança da Floresta. Uma coisa que eu achei aqui é que o romance que acontece, porque eu acho que isso fica um pouco óbvio. O César, que é o primo, ele tem um pouco de interesse ali na Jenna, e o tempo inteiro ele fica meio que flertando e brigando com a Jenna por ela ser quem ela é, e meio que fica evidente desde o primeiro contato aqui dele com a Jenna que ele tem interesse em casar com ela. Isso não é spoiler também, porque isso assim, lendo tu entende. Ele tem interesse amoroso sim nela, e ele o tempo inteiro fica dando aquelas pistas que ela é a The One pra ele, sabe? Só que a Jenna não tem interesse nenhum nele, ela não se acha interessante o suficiente, ela não acha que ele é digno dela também, porque ele tá sempre criticando ela, então ela não aceita isso. Tá certo, Jenna? Então, assim, uma coisa que eu achei muito legal é essa construção do personagem da Jenna, tá? Porque eu achei esse desenvolvimento que ela tem em ela descobrir realmente quem ela é, em ela entender quem ela é, entender tudo que ela pode ser, é muito legal. Só que também achei algumas coisas, como eu já falei, ele é um infanto juvenil. Então algumas coisas aqui são muito óbvias, são muito bobas, né? Então, por exemplo, o papel do Gugu aqui é muito importante. Mas pra mim, eu não vou falar nada, tá? Mas pra mim ficou óbvio, desde o momento que o Gugu apareceu, o que ele era, o que aconteceria com ele, o que seria o desfecho dele. Pra mim era óbvio. Assim, era óbvio, evidente, assim, escarrado. Pra mim não foi uma curiosidade, mas eu ao mesmo tempo fiquei na ansiedade de querer que chegasse nesse final. Então isso é uma coisa que eu achei muito incrível da escrita da Juliette, porque me envolveu muito, apesar de eu achar tudo muito óbvio. Inclusive ali a história da Tati com os seres da noite eu achei muito óbvio. Porém também me surpreendeu em alguns momentos a mitologia que ela traz em cima desses seres da noite. Existe uma cena aqui dos seres da noite, né, e de uma conversa da Jenna com a Draguta, que eu achei sensacional, que eu achei assim, fez total sentido, que ela vai trazer um pouco a relação do bem e do mal, do que realmente é bom, do que realmente é o mal. Também vai falar um pouco ali da gente não julgar o livro pela capa. Também vai falar muito de nem tudo ser o que parece. Então eu achei isso na escrita muito sensacional. Eu fiquei assim só, acho que chateada com duas coisas mínimas, tá? Eu senti que a Tati, apesar dela ser irmã mais velha, a Tati ficava sempre meio que
A história dela era sempre rasa, não era nunca tão profunda. Achei que pra uma família tão pra frente, pra mulheres tão pra frente, a história da Tati meio que se perdeu. Achei que ela ficou muito vendida, muito à mercê ali. Senti uma pegada meio de Bella a Bella do Crepúsculo, sabe? Senti uma pegada meio de a Bella no Lua Nova, aquela sofrendo por amor, enfim. Achei que isso não foi legal. E uma outra coisa que eu também não achei tão legal é porque o foco inteiro da história, eu sei que esse é o intuito da história, tá? Mas o foco inteiro da história é a Jenna. E assim, passa muito rápido pelas outras irmãs também. E as outras irmãs são tão interessantes quanto a Jenna. Então eu senti falta disso. Eu também sei que a sequência desse livro, que eu não sei o nome, a sequência desse livro ele é voltado para a história da Paula, né? Que é ali a terceira irmã. Achei legal também o final que ela deu, ela encerrou a história da Jenna e da Tati, mas eu também senti que no final aqui da história ela meio que deixou não vou dizer que é um cliffhanger não, mas ela deixou ali entender que sim, na sequência eles seriam também presentes e também estariam ali, também seriam mencionados. A gente fica sabendo que acontecem certas coisas na história que fazem com que essas irmãs tenham que abdicar desse portal, que é muito importante para elas. A gente fica o tempo inteiro lendo delas que o portal é a única coisa que dá uma alegria assim diferente, maior para elas, traz muita felicidade, traz muito conhecimento. O portal é muito importante na vida dessas irmãs, então o que acontece com a história faz com que elas tenham que buscar outros lugares e talvez se aventurar mais, e eu achei isso também muito sensacional. Eu só não vou dar 4 ou 5 estrelas para esse livro, porque como eu falei, por ser um infanto-juvenil, para mim, na idade em que eu estou, em tudo que eu já li, eu achei que ele foi muito óbvio, muito vago em algumas coisas. Mas eu acho que esse foi o primeiro romance que a Juliette escreveu. Para um primeiro romance, isso aqui foi sensacional, porque é muito bem escrito, é muito descritivo, é envolvente e te prende de verdade. Então fica aqui essa recomendação. Também quero mostrar para vocês todo o trabalho da editora, né? A editora Wish fez esse trabalho gráfico incrível. Ele veio com, né, a assinatura da Juliette Marillier, né, o autógrafo dela, nesse cartãozinho metalizado. Veio também com marca-página, que é uma coisa que a Wish sempre faz. Então essa aqui é a jacket. Essa aqui é a jacket que é metalizada, ela tem um castelo com o Dracului ali com a floresta. A capa que vocês já viram, né? A lombada da capa. Aqui a Juliette. Eu acho essa edição a coisa mais linda do universo. Sério mesmo. Olha esse livro, gente. Ele tem um metalizado aqui na capa, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele é muito, muito bonito. Ó. Ele parece assustador porque ele é grosso, mas eu juro, ele é capa dura, tá? Ele parece assustador porque ele é grosso, mas ele, na verdade, é muito rápido de ler. A diagramação é bem boa. Olha, gente. Eu babo horrores nessas edições da Wish. O livro inteiro tem ali ilustrações. Então, aqui, ó. A Jenna, o Coste e o César encontrando uma senhorinha na floresta. Eu acho isso aqui tudo sensacional. Então, tem várias imagens ao longo do livro inteiro. Então, assim, é um livro que super vale a pena. Ele tem fitilho também. Ele ainda tá sendo vendido no site da própria editora Wish. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E não esquece, se você gostou desse livro, se você gostou dessa resenha, curte, dá um joinha. Você mesmo. Tem uma coisa pra te falar. Como fada, eu vou te conceder um desejo se você conseguir curtir esse vídeo pra gente alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, o que você tá esperando pra se inscrever? Ativa o sininho, ele é super importante porque toda vez que eu postar alguma coisa nova, você vai ficar sabendo. Um beijo de luz.